Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês Voador. E hoje é aquele dia, né? Dia de dicas Netflix, onde a gente indica alguns filmes que tem lá no catálogo da Netflix para vocês poderem assistir nesse final de semana, maroto, enfim. E na lista de hoje tem uns filmes interessantes, né? Porque tem filmes de comédia, filmes de ação, filmes que são diferentes do padrão, por exemplo, também. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje os filmes estão, ó, supimpas. E o primeiro filme que a gente indica aqui é ele, The Ballad of Buster Scruggs, que é um filme original Netflix, né? Um filme bem diferente, tá naquela categoria de filmes diferentes que a gente vai indicar aqui hoje pra vocês, porque ele é um filme basicamente de contos independentes, sabe? A gente tem uma história ali de início, depois passamos pra outra história, depois pra outra história, e a gente vai acompanhando esse ciclo de contos, que inclusive eu gosto bastante desse estilo, né? Desse sistema. Os aclamados irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste em 6 segmentos focada na fronteira americana. Então já dá pra ver aí que o filme é dos irmãos Coen, que são grandes diretores, né? Trouxeram pra gente, por exemplo, Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filmaço também. E agora um filme antológico com 6 segmentos, assim como eu disse, né? Ele é separado por contos. E no filme a gente acompanha ali, por exemplo, pistoleiros cantores, colonizadores, mineiros, homens condenados à forca, caçadores de recompensa e todo tipo de personalidade do Velho Oeste. E esses 6 contos, que são bem profundos, vão desde a mais alta reflexão até o mais completo absurdo. Então ele vai de uma ponta a outra, sabe? É um filme que eu achei bem interessante, gostei muito quando assisti, justamente por causa dessa separação que ele tem, sabe? Dessas histórias diferentes umas das outras, mas tem ali semelhanças, até porque são passadas no Velho Oeste, e tem alguns momentos ali um certo humor negro, um tom meio absurdo, assim como eu já disse por aqui, né? Só que ele não deixa de ser muito interessante e também muito cativante em certos momentos, sabe? Lógico, né, que como são 6 contos, um é melhor que o outro, a gente sempre vai ter ali o nosso conto preferido, né? Mas enfim, num contexto geral, no filme como os 6 contos juntos, num geral, eu gostei bastante da dinâmica que ele traz também. Ou seja, direção magnífica, fotografia também incrível e até o próprio figurino, que foi indicado ao Oscar, inclusive, para melhor figurino, né, lá em 2019. O filme é de 2018, ou seja, bem recente, e tem a nota 7.3 lá no IMDb, então já dá pra ver que vale muito a pena assistir. Terremoto, A Falha de San Andreas. Sim, esse filme chegou lá na Netflix e é um filme interessante de ação que tem ele, né, The Rock. Então sempre quando tem o The Rock é um filme que chama atenção de certa forma. A gente já sabe o resultado, né, que não vai ver aquela mega atuação dramática e tal, mas quando a gente já vai assistir um filme do The Rock, a gente sabe o que esperar desse filme. Não é um filme que vai te surpreender, por exemplo, ou um filme que você vai ver ali atuações magníficas, mas é um filme que com certeza vai te divertir e te deixar angustiado em alguns momentos, né? E basicamente no filme a gente tem ali uma situação bem complicada, em que um terremoto bem bizarro atinge a Califórnia, né? Que é um dos maiores estados lá dos Estados Unidos. E a gente acompanha o personagem Ray, que é o personagem vivido pelo The Rock, do Dwayne Johnson, né? Ele, no caso, trabalha com resgate, né? Ele resgata pessoas com helicóptero, essa é a especialidade dele, na verdade. Ele é um dos melhores ali da redondeza, e a gente acompanha a família dele, porque ele acabou de separar da esposa, que é vivida pela Carla Gugino, mas eles têm uma filha também, que no caso é vivida pela Alexandra Daddario. E aí que tá, né? Esse terremoto vem, acontece ali na Califórnia, só que eles não estão no mesmo lugar. O The Rock ainda é um cara apaixonado pela esposa dele, claramente, e a esposa dele, pelo menos na teoria, né, já seguiu em frente, já move on, né, já agora tá com outro cara, mas ele ainda é muito sentido com essa situação toda, né? Ele ainda gosta dela, ele quer ter a filha dele mais por perto dele também, porque ele ama, enfim. Mas quando acontece isso, eles estão separados, e ele já fica desesperado, né? Bom, eu tenho que resgatar agora minha ex-esposa e também a minha filha, porque, enfim, são minha família, e eu não posso deixar pra trás, até porque tá todo mundo agora evacuando as cidades da Califórnia, São Francisco, Los Angeles, enfim. E aí que a ação vem e as coisas começam a acontecer, né? É um filme que tem várias daquelas situações mentirosas, sabe? Que não aconteceriam de fato, né? Na realidade. Mas enfim, a gente tá vendo um filme. A gente, às vezes, quando assiste um filme, quer mentirada. Quer assistir algumas coisas bizarras que acontecem e que a gente fica, caramba, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aconteceu. Que a gente fica agoniado, que a gente quer que aquelas coisas deem certo para aquelas pessoas específicas. E o filme quer passar isso pra gente, né? Explorando a ação, os efeitos especiais dele são maravilhosos,
maravilhosos em relação à qualidade, sabe? Foi gasto com certeza muito dinheiro pra esse filme, não lembro nas bilheterias se ele foi bem ou se ele foi mal. Eu sei que é um filme de ação que tem lá na Netflix e eu achei bem interessante, porque dá pra você passar o tempo, sabe? Sem pensar tanto nas coisas. É aquele filme que você não vai ficar pensando nele depois que você assistiu, sabe? Aquele filme dramático ou que tem um suspense psicológico de explodir a sua cabeça. Não é esse filme. É um filme de ação com The Rock que você vai assistir pra se divertir e ficar roendo as unhas, se abaixando assim no sofá, sabe? Enfim, é um filme que eu acho que vale muito a pena você assistir se você não quiser assistir nada muito complexo. Ele é de 2015 e tem a nota 6.0 lá no IMDb. Então assiste lá que tem na Netflix. E agora a gente tem um filme que eu acho bem interessante, que a gente já falou dele aqui no canal algumas vezes, né? E é um filme que eu também acho bem complexo, que é ele, A Grande Aposta. Sim, um filme que foi indicado ao Oscar, inclusive, no ano seguinte do que foi lançado, né? E que tem atuações muito boas de atores muito relevantes também pro nosso cinema. Christian Bale tá no filme, que na minha opinião é a melhor atuação do filme, mas temos também Steve Carell, Brad Pitt, Ryan Gosling, além de outros atores que aparecem pra gente em determinados momentos. Tem uma aparição da Margot Robbie, por exemplo, dentro de uma banheira, olha que bizarro. E nele a gente acompanha o Michael Burry, que é dono de uma empresa de médio porte e que decide investir muito dinheiro do fundo que coordena ao apostar que o sistema imobiliário nos Estados Unidos vai quebrar em breve. Ou seja, esse filme na verdade é baseado em fatos e conta mais ou menos algumas histórias daquele momento que a gente viveu em 2008, né? Daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a quebra do sistema imobiliário, né? Como vocês já acompanharam, sabem dessa história toda. Mas essa decisão dele acaba gerando complicações junto aos investidores, já que nunca antes alguém havia apostado contra o sistema e levado alguma vantagem. E é aí que fica estranho, né? Você começa a pensar, o cara quer apostar aí contra o sistema, só que nunca alguém apostou e ganhou, enfim, tem alguma coisa estranha aí. Só que ao saber desses investimentos, o corretor Jared Vanett, que é vivido pelo Ryan Gosling, acaba percebendo a oportunidade e passa a oferecê-la aos seus clientes. Ou seja, esse cara, né, de alguma forma, vê uma oportunidade aí nessa situação toda. E um desses clientes que ele acaba oferecendo essa oportunidade é o Mark Baum, vivido pelo Steve Carell, que é dono de uma corretora que enfrenta problemas pessoais desde que seu irmão se suicidou. E paralelamente a isso, dois iniciantes da Bolsa de Valores percebem que podem ganhar muito dinheiro apostando nessa crise imobiliária, né? E para isso, eles pedem a ajuda de um guru de Wall Street, que no caso é o Ben, personagem vivido pelo Brad Pitt. Então assim, a gente tem um filme que é baseado na crise imobiliária que aconteceu lá nos Estados Unidos. Ou seja, é uma temática que não necessariamente interessa a todo mundo, mas você não precisa gostar desse assunto para gostar do filme também. Só que você tem que ter paciência com o filme, porque ele é bem complexo na forma de entender. Por exemplo, o filme que eu indiquei anteriormente, lá do terremoto em San Andreas, ele é mais simples, é mais simplório, uma ação que você vai assistir, gostar daquilo ali, porque você quer ver aquele tipo de filme meio mentiroso e tal. Esse filme não, esse filme é mais cabeça, ele faz você pensar sobre algumas situações do ser humano, da sociedade, da coletividade em si, e ele é bem complexo na forma de entender, ele é muito dinâmico, sabe, muito rápido. Só que para ajudar a gente a entender melhor as coisas, tem alguns personagens ali que aparecem durante o filme explicando de uma forma um pouco mais simplória pra gente poder entender da melhor forma. Eles acham que você vai se interessar melhor sobre o filme quando você vê a Margot Robbie dentro da banheira. Então, com esses personagens, eles fazem com que você preste mais atenção e entenda melhor da melhor forma possível. É um filme que tem muito seu valor, sabe? É um filme que todo mundo precisa assistir, até para entender um pouquinho melhor de economia. Você não vai aprender o que é daquela forma, meu Deus, você tá assistindo um filme, né? Mas você vai entender mais ou menos como é que algumas coisas funcionam, principalmente lá na Bolsa de Valores, né? Mas de qualquer jeito, a gente tem atuações incríveis, na minha opinião. Christian Bale, pra mim, é o melhor dali. Ele também é de 2015 e tem a nota 7.8 lá no IMDb, ou seja, um notão, merecidamente, vale muito a pena assistir. A Grande Aposta. E a gente tem aqui na lista ele também, Eu Não Sou um Homem Fácil. Sim, já falamos sobre esse filme aqui no canal também, mas tem muito tempo já, e é um filme que eu achei bem interessante, onde a gente consegue ver o ponto de vista do outro, sabe, do próximo, da pessoa ao nosso lado. No filme, a gente tem o personagem Damien, que é vivido pelo ator Vincent Elbaz. A questão, na verdade, é que ele é um personagem bem machista e acaba acordando em um mundo onde as mulheres e os homens têm os seus papéis invertidos na sociedade, e tudo é dominado pelas mulheres. Ou seja, não é dominado pelos homens, é dominado pelas mulheres. E é interessante como acontece essa situação, né? É meio simples da forma que acontece, porque ele tá andando na rua, falando algumas besteiras aí, e do nada ele bate a testa num poste e desmaia. Quando ele acorda, esse mundo dele tá invertido. No caso, os papéis da sociedade estão invertidos, né? A roupa dentro do armário dele começa a ser outra, alguns amigos dele começam a agir de uma forma diferente do que agiam anteriormente, amigas dele também, pessoas que ele saía, e ele acaba entrando em
conflito com a personagem La Coach, que é uma poderosa escritora. E a gente vai acompanhando esse conflito todo dele com essa personagem, dele também consigo mesmo, porque agora ele tá vendo tudo do ponto de vista de uma mulher, né? Se ele fosse uma mulher, como é que as coisas ao redor dele aconteceriam? Ou seja, no próprio filme, as mulheres ficam assoviando pra ele na rua, ficam chamando ele de gatinho, ficam dando em cima dele, né? E muitas vezes assediando também. Então ele vai sentindo isso na pele, de fato. Porque muitas vezes os homens não têm empatia com as coisas que as mulheres passam. Então esse filme, ele traz isso de uma forma bem clara, sabe? Porque como ele inverte os papéis, as atitudes das pessoas passam a ser diferentes do que elas têm de fato em si, no corpo delas, na mente delas. E faz com que os próprios personagens reflitam e a gente também reflita, né? Porque a gente tá assistindo aquilo ali, a gente acaba criando uma empatia com as pessoas ali, com os personagens e vendo como de fato as coisas funcionam no mundo. Porque muitas vezes a gente quer tapar os olhos, tapar o sol com a peneira, né? Como muita gente fala, com algumas questões sociais que a gente tem na nossa vida, principalmente o machismo aí no caso, que é bem frisado e pontual pra esse filme, né? E ele é um filme de comédia também, então ele é um filme que você se diverte assistindo aquelas situações. Lógico que ao mesmo tempo você consegue colocar a mão na cabeça e refletir algumas coisas que eles mostram pra gente, mas eu acho que eles quiseram trazer de fato esse filme com essa leveza, sabe, da comédia, pra poder atingir o maior número de pessoas, para as pessoas poderem se divertir com o filme e ao mesmo tempo conseguir refletir sobre as coisas e pensar como o mundo é de fato pros homens e pras mulheres, né? Ele é um filme recente, tá? É um filme de 2018, vale muito a pena assistir, tem lá na Netflix, ele tem a nota 6.4 lá no IMDb, ou seja, uma boa nota, suficiente para você assistir e se divertir com o filme também, aproveitar esse final de semana que a gente tem aí, ou qualquer dia que a gente tenha, né, dessa quarentena que a gente tá vivendo. Mas esses são os filmes que a gente tem hoje para indicar aqui para vocês. Vocês viram que são filmes bem diferentes uns dos outros, ou seja, dá aquele print maroto na tela para você poder ter os nomes dos filmes depois e lembrar deles. Mas e você, hein? Quais desses filmes mais interessaram? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião pra gente poder saber, poder conversar um pouquinho com você também. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esses de indicações que a gente tem aqui toda semana, basicamente todo final de semana, né? De vez em quando a gente lança alguma coisa de indicação no meio de semana também. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue a gente lá, hein? É isso aí, valeu!